O que levou à destruição de Sodoma e Gomorra? O que poderia ser tão maligno, tão sombrio, a ponto de provocar Deus a destruir 2 cidades inteiras com fogo do céu? Isso não é apenas um conto antigo. É um aviso profundo, uma mensagem que ainda ressoa hoje. As cidades de Sodoma e Gomorra já foram cheias de vida, casas, mercados, famílias e pessoas como você e eu. Mas algo deu terrivelmente errado. Os corações das pessoas se tornaram frios, suas ações tão vis que caíram nas profundezas do pecado, a ponto de nem mesmo Deus poder mais tolerar. Deus, em sua misericórdia e paciência, enviou 2 anjos para alertar o povo. Mas em vez de receberem bondade, os homens de Sodoma tentaram atacá-los. Naquela noite, uma decisão sombria e trágica foi tomada. O julgamento de Deus foi selado. Fogo e enxofre queimante choveram do céu, consumindo completamente as cidades. Restaram apenas cinzas, um chamado ao arrependimento em excesso, enquanto outros passavam necessidade. Quantas vezes fazemos o mesmo em nossas próprias vidas? Quando ignoramos a injustiça, nos tornamos parte do próprio sistema que a perpetua. Deus nos chama a um padrão mais elevado, a cuidar dos pobres e dos oprimidos, a mostrar misericórdia e justiça no mundo ao nosso redor. Ao refletir sobre isso, pergunte-se: o que você está fazendo para ajudar quem precisa? Você está vivendo de um modo que reflete o coração de Deus pela justiça? Você está abrindo o coração aos vulneráveis ou o fechando em egoísmo? A história de Sodoma não é apenas um relato de destruição antiga, é um alerta atemporal para todos nós. Rebelião contra Deus e falta de arrependimento. Quinto e último pecado que selou o destino de Sodoma e Gomorra foi a rebelião contra Deus e a recusa em se arrepender. Esse pecado não foi apenas uma série de escolhas erradas, foi uma afronta direta ao Criador. O povo de Sodoma não pecava por ignorância ou fraqueza, mas por orgulho. Eles se orgulhavam de seus pecados, não tinham desejo de mudar, não sentiam arrependimento nem remorso. Persistiam firmes em sua rebelião, recusando-se a ouvir qualquer chamado à transformação. E isso, talvez mais do que qualquer outra coisa, partiu o coração de Deus. Deus, em sua misericórdia, lhes deu tempo. Advertiu-os, enviou mensageiros, inclusive Abraão, que intercedeu por eles, pedindo a Deus que poupasse as cidades, se ao menos 10 justos fossem encontrados. Mas apesar do clamor sincero de Abraão, nem mesmo 10 justos foram encontrados. Que pensamento assustador! Uma cidade tão tomada pelo mal que nem mesmo um punhado de pessoas justas havia nela. Isso não foi apenas uma falha individual. Foi um colapso coletivo. Uma sociedade que rejeitou a retidão de tal forma que sequer um grupo pequeno de bons pôde ser encontrado. Até mesmo Ló, que vivia entre eles, tentou alertar seus genros. Suplicou que deixassem a cidade antes que fosse destruída. Mas riram dele. Desprezaram seus avisos como se fossem tolices, incapazes de compreender a gravidade do que estava por vir. Não vai acontecer nada de ruim, devem ter pensado. Ignoraram cada oportunidade de voltar atrás, cada chance de mudar o rumo. Quantas vezes vemos pessoas ao nosso redor fazendo o mesmo, zombando dos avisos, achando absurda a ideia de julgamento, acreditando que a vida vai continuar como sempre, apesar dos sinais. Mas não foram apenas algumas pessoas em Sodoma que ignoraram os alertas, foi toda a sociedade. O coração coletivo da cidade havia se endurecido contra os chamados de Deus ao arrependimento. Mesmo quando anjos estavam diante deles, mostrando a verdade, eles se recusaram a parar. Seguiram em direção à escuridão, incapazes ou desinteressados em enxergar a luz. E foi isso que, de fato, partiu o coração de Deus. Ele é paciente e misericordioso. Dá inúmeras chances. Mas chega um momento em que, se as pessoas se recusam a mudar, o julgamento vem. E foi exatamente isso que aconteceu. Depois de todos os avisos, o tempo da misericórdia chegou ao fim. Fogo e enxofre caíram do céu. As cidades foram reduzidas a cinzas.
O que antes era cheio de vida e cor virou ruína fumegante. Um lugar que já conheceu o riso das crianças, o calor dos lares e os sons animados de uma comunidade viva, foi reduzido à destruição total. Não é verdade que ainda hoje Deus nos dá chances? Cada dia é uma nova oportunidade para o arrependimento. Uma nova chance de abandonar a nossa própria rebelião e voltar para Deus. Mas quantas vezes desperdiçamos essas oportunidades? Quantas vezes ignoramos os sinais, achando que somos invencíveis, que as consequências estão distantes ou que ainda temos tempo? A história de Sodoma e Gomorra nos lembra de que há um momento em que os avisos cessam, o tempo do arrependimento acaba e o julgamento chega. O olhar de trás que selou um destino. Enquanto Ló e sua família fugiam da cidade, receberam instruções claras. Não olhem para trás. Corram por suas vidas. A mensagem era simples, mas crucial. Escape da destruição. E não olhe para trás. A cidade do pecado não tinha mais lugar no futuro deles. No entanto, no meio da fuga, algo trágico aconteceu. A esposa de Ló, apesar dos avisos, olhou para trás. Mesmo tendo deixado fisicamente a cidade, seu coração ainda estava preso a ela. Ela sentia saudade da vida que estava deixando para trás. E naquele instante, foi transformada em uma estátua de sal. Sua história é um lembrete doloroso do perigo do apego ao pecado. Mesmo quando temos a chance de escapar, de deixar para trás tudo aquilo que nos mantinha cativos, não devemos olhar para trás. Porque olhar para trás é desejar exatamente aquilo que estava nos destruindo. As consequências pós-destruição. Ló e suas filhas após a destruição catastrófica de Sodoma e Gomorra. Ló e suas filhas começaram uma longa jornada rumo a uma pequena cidade chamada Zoar. Pela misericórdia de Deus, Zoar havia sido poupada do julgamento divino que obliterou as outras cidades. Foi ali que Ló e sua família buscaram refúgio. Gênesis 19:22. Entretanto, o descanso durou pouco. Ló, tomado pelo medo e pela incerteza quanto ao futuro de Zoar, receou que a cidade pudesse sofrer o mesmo destino de Sodoma e Gomorra. Movido por esse temor, escolheu deixar a cidade e levar sua família para a segurança relativa de uma caverna nas montanhas. Gênesis capítulo 19, verso 30. O que deveria ser um tempo de paz e recuperação tornou-se o início de uma espiral trágica. Mas esta não é apenas uma história de fuga e sobrevivência. É um lembrete sombrio das consequências de não abandonar completamente o pecado, mesmo depois de ter sido liberto dele. A história de Ló toma um rumo devastador. Sozinhas na caverna com o pai, rodeadas por medo e isolamento, suas filhas enfrentaram um pensamento esmagador. A destruição de Sodoma significava a extinção de sua linhagem familiar. Não havia homens restantes para dar continuidade à família. Em sua desesperança, as filhas elaboraram um plano. Elas decidiram embebedar o pai, e nesse estado se deitaram com ele, com o objetivo de conceber filhos que preservassem o nome da família. Dessa ação nasceram 2 filhos, Moabe e Ben-Ami, que se tornariam os ancestrais dos Moabitas e Amonitas, nações que posteriormente se tornariam inimigas de Israel. Gênesis capítulo 19, verso 36 ao 38. Essa história trágica não trata apenas de uma falha moral, mas de uma profunda reflexão sobre as consequências do pecado que perduram mesmo após a salvação. Embora Ló e suas filhas tenham sido salvos da destruição de Sodoma, as cicatrizes emocionais, o medo não resolvido e o fracasso moral ainda os assombravam. Mesmo depois de experimentarem a misericórdia e a libertação de Deus, a tentação de manter os pecados e medos do passado os levou por um caminho destrutivo. Apesar da salvação, eles não estavam imunes às repercussões de suas escolhas anteriores. Após o evento trágico com suas filhas, a reação de Ló não é registrada explicitamente na Bíblia. No entanto, podemos refletir sobre sua situação com base nos acontecimentos que se seguiram. Depois que fugiram para a caverna e passaram por esse ato pecaminoso,
Não há nenhuma reação pública de Ló mencionada nas Escrituras. Isso pode sugerir uma tristeza silenciosa, ou talvez uma grande decepção consigo mesmo e com o que havia acontecido. Contudo, é claro que, nos eventos posteriores, Ló não mudou completamente. Embora tenha sido salvo da destruição de Sodoma, os efeitos psicológicos e as ações pecaminosas de sua família continuaram a afetá-lo. Apesar de ter sido libertado, ele ainda teve que enfrentar as consequências de decisões que estavam fora de seu controle. Um ponto notável é que, após esse evento, Ló continuou a viver longe das grandes cidades, levando uma vida mais isolada. Ainda assim, esse incidente serve como um lembrete poderoso de que as consequências do pecado não podem ser totalmente evitadas, mesmo que alguém seja salvo da destruição. Pode-se dizer que a reação de Ló após esse evento talvez tenha sido de indiferença ou desespero, mas também reflete uma lição sobre o pecado e a salvação. Mesmo que sejamos salvos, não podemos esquecer completamente nossos pecados sem verdadeira mudança e cura no coração. Um chamado à transformação. A história de Ló e suas filhas nos lembra que, embora a misericórdia de Deus possa nos livrar das consequências dos nossos pecados, a cura e a transformação verdadeiras exigem mais do que apenas escapar fisicamente. A salvação não é simplesmente evitar o julgamento. É uma transformação profunda, que exige o abandono de velhos caminhos, medos e hábitos. A libertação de Deus da destruição é um convite não apenas para sobreviver, mas para prosperar, mudar e viver uma vida de obediência. O que aconteceu na caverna é um lembrete claro de como nossas ações, mesmo após experimentarmos a graça de Deus, podem ser influenciadas por questões não resolvidas que carregamos. O medo persistente de Ló e o fracasso moral de suas filhas refletem as lutas internas que muitos de nós enfrentamos após sermos resgatados do pecado. Deus pode nos livrar da destruição, mas cabe a nós abandonar os velhos caminhos e permitir que sua transformação crie raízes em nossos corações. Essa história é um reflexo poderoso de que, mesmo quando Deus mostra misericórdia e oferece libertação, a batalha contra o pecado não termina quando escapamos do perigo. A salvação é um processo contínuo, um afastar constante do passado e um abraçar do novo caminho que Deus oferece. A história de Ló nos lembra que, mesmo depois da libertação, devemos estar vigilantes. Devemos permitir que Deus transforme nossos corações, deixando para trás os medos e pecados que um dia nos prenderam. Só então poderemos caminhar plenamente na liberdade que a salvação oferece. Uma última reflexão. Então, ao refletirmos sobre essa história, devemos nos perguntar: estamos realmente deixando o passado para trás? Estamos permitindo que Deus transforme nosso coração? Ou ainda, estamos agarrados aos pecados e medos que um dia nos prenderam? A graça de Deus está disponível para nós, mas cabe a nós abraçá-la plenamente e permitir que sua obra em nós seja completa. Esta história não está aqui para te assustar. Está aqui para nos despertar. É um lembrete para refletirmos sobre nossas próprias vidas, nossas cidades e nossos corações. Quantas vezes repetimos os mesmos erros de Sodoma? Quantas vezes nos deixamos cegar pelo orgulho, ganância ou complacência? Quantas vezes fechamos os olhos para o que mais importa para Deus? As escolhas que fazemos hoje têm consequências, tanto para nós quanto para os que estão ao nosso redor. Deus é misericordioso, mas também espera que escutemos, que mudemos, que nos arrependamos. O desafio é nosso. O que mais tocou seu coração nesta história? O poder destrutivo do orgulho? O chamado à justiça para os pobres e oprimidos? Ou o clamor desesperado por arrependimento antes que seja tarde? O que na sua vida precisa mudar? Há algo em seu coração que precisa ser deixado para trás para que você possa abraçar plenamente a misericórdia e a verdade de Deus? Deixe nos comentários. Compartilhe essa mensagem. Curta
Inscreva-se para mais reflexões bíblicas e lições que transformam vidas. Não deixe esse momento passar. Reflita. Arrependa-se. Busque a misericórdia de Deus enquanto há tempo. Deus está nos chamando a viver na verdade. A deixar que sua misericórdia nos transforme nas pessoas que Ele nos chamou para ser. Vamos aprender com o passado, antes que ele se repita. Vamos escolher, hoje, nos voltar para Deus, viver com propósito e andar em seus caminhos. O tempo é precioso. Vamos usá-lo com sabedoria.